Olá amigos! Não esqueça de ativar as notificações, seguir e curtir para ficar informado sobre os vídeos. Assista até o final do episódio para apoiar nosso canal. Neva percebeu que seus planos falharam e começou a fazer planos novos e mais traiçoeiros. Ele agora estava planejando capturar Orun. Ela queria ter um filho com ele. Kenan disse a Nusa: "Você e eu somos uma família. Você também faz parte desta família", disse ele. Nusa não conseguia acreditar. "Isso não é um sonho?" ele perguntou e então acordou de seu sono. Kenan ainda não tinha dormido. Ele disse: "Adormeci, mas estava delirando?" Ele disse que não, você estava dormindo bem. Nusa disse: "Você não ia para a cozinha?" Kenan: "Sim, eu estava saindo." Ele prendeu minha respiração. "Esperei que ele adormecesse", disse ele, e depois foi para sua cama. "A menina tem razão, eu disse que iria para a cozinha, mas ela me encontrou na frente dela." Então ele balbuciou: "Oh, Kenan, como você se empolgou." Ele disse. Orun estava pensando em como se perdoar. Ele pensou em suas últimas conversas com Ira. Naquele momento Musa trouxe seu café. "Você acha que isso vai acontecer?" disse Musa. Moisés disse: "Não é meu dever, mas você tem paciência suficiente para esperar por uma resposta?" Orun disse: "Serei paciente para sempre." "Bem, Moisés, então você tem uma grande chance." Ele disse para nunca desistir. Kenan, Nusa e Nefes estavam tomando café da manhã. "Alguns de meus amigos disseram que não acreditam que nós três viveremos juntos." Quanto a Kenan e Nusa, eles não disseram isso com más intenções. "Mas você os chama aqui, e eles acreditarão", disseram. Neva havia terminado o período de luto. Ele acordou cedo e se preparou. Quando ele saiu do quarto, ele viu Orun. Eles se cumprimentaram. Orun disse: "Não se preocupe, em breve encontrarei um novo lugar para mim." Quando Orun entrou em seu quarto, Ira estava lá. Orun ficou surpreso. Ele fechou a porta. Ira de repente sentiu-se tonta. Orun queria ajudá-lo, mas Ira não deixou. Ele bebeu um copo d'água. Kenan estava recolhendo o cabelo de Nefes. Naquela época, Nusa também olhava para eles com admiração. Nusa beijou-os nas bochechas para mandá-los embora, mas sem perceber, ela também beijou Kenan. Kenan não entendeu o que aconteceu. Saíram de casa para ir à escola. Nusa disse: "Porque eu beijei o homem do nada." Kenan segurou a bochecha quando saiu pela porta. Orun disse: "Você não está bem. Deixe-me ajudá-lo." Ira disse para não fazer isso e tirou as estrelas da bolsa. "Reviver boas lembranças do passado te deixa feliz, mas me dói. Estou tentando esquecer isso." É por isso que ele disse para não fazer isso. No momento em que estava saindo, Orun não o deixou passar. Nusa esperava ansiosamente a chegada do Kenan. Ele estava murmurando para si mesmo. Fatih e Ceylan chegaram nessa hora. "Eu conheço Orun. Você quer esquecer o que aconteceu, mas deve ser um pouco razoável", disse ele. "Ira, você sempre age de forma egoísta. Você entrou no meu quarto de hotel para seus próprios fins privados, desconsiderando minha privacidade. O difícil para mim é não conseguir escapar do poder de Orun de Miral. Mas eu entendi isso muito bem. Nossas vidas são completamente diferentes. Embora eu confie incondicionalmente na outra pessoa, você sempre tem possibilidades. A verdade é que eu nunca poderia me tornar um Demir Khan." "Sua mãe estava tão certa", disse ele e saiu. Nusa estava constantemente pensando na noite passada. Seu amor por Kenan crescia a cada dia. Quando Kenan chegou ao escritório, Nusa estava em cima dele. Suas canetas caíram sobre a mesa. Eles deram as mãos enquanto juntavam os lápis. Naquela época, Razíade chegou ao escritório. Ele veio ver a respiração. Mas quando Kenan disse que estava na escola, ele foi embora. Enquanto isso, a irmã Fria ligou.
Eu quero perguntar uma coisa. Ele disse que virá ao escritório. Ira estava acompanhando Ali para a escola. Naquela época Orun também veio. Ali disse: você vai comprar papelão e cola para meu dever de casa. Não esqueça, ok? Irmã Fria começou a contar suas experiências. Ele disse que tinha um pequeno campo na aldeia, mas outra pessoa assumiu esse campo e eu não sei o que fazer. Kenan e Nursá disseram que fariam o melhor para esta situação. Ira estava fazendo sobremesa para Ali na cozinha. Enquanto isso, as rosas que Orun comprou estavam num vaso na cozinha. Estas rosas o lembraram de Orun novamente. A irmã Elise, Gunka, não suportava jogá-lo fora. Ele disse: posso removê-lo se você quiser. Mas Ira disse: de jeito nenhum. Quando Ira disse que iria à papelaria, a irmã Elise chamou o segurança e pediu um táxi. Enquanto isso, Neva veio para Afif Yam. Ele disse que queria conversar um pouco, mas a senhora Afif o rejeitou. Mas Neva começou a falar com insistência. Dona Afif, depois que perdi meu irmão, tudo começou a parecer sem sentido. Aquele sentimento de vingança, eram coisas muito vazias. Eu gostaria de não ter me envolvido nessa ambição e perdido meu irmão. A senhora Afif disse: vamos, por favor, vá direto ao ponto. Neva disse: quero transferir as ações da empresa para você, a fim de convencê-lo da minha sinceridade. Nursá e Kenan também trabalharam juntos no caso de Friam. Kenan disse que talvez não devêssemos terminar e de repente abraçou Nursá. Enquanto isso, Ira esperava um táxi. Ele perguntou: podemos ir à papelaria mais próxima? O homem disse: para a praia. Acredite, tenho uma na estrada. É adequada para você? Quando Ira ouviu a voz, ela levantou a cabeça e viu Orun. O que você está fazendo? Embora você seja de Orun de Miram, como ouso te fazer essa pergunta? Você pode conseguir qualquer coisa, disse ele. Orun agora, não sou de Orun de Miram, sou apenas um cidadão, disse. Sou motorista de táxi. Aqui chegamos ao final do episódio, amigos. Não se esqueça de escrever seus comentários sobre o episódio. Adeus, até o próximo vídeo.